faltou um tantinho de nada para esta rodada de quinta-feira do Campeonato Paulista não ter sido perfeita para o Santos. O Palmeiras acabou vencendo no final com aquela coisa, né? Aquele pacto, aquela bola aérea, faltando um pouquinho para acabar. Estava empatando com o São Bernardo por 0-0, foi lá e ganhou de 1-0. Se o Palmeiras tivesse empatado, o Santos seria o líder por pontos perdidos do campeonato. O Santos poderia depender só dele para ser o primeiro colocado na classificação geral do Campeonato Paulista. O São Bernardo segurou o Palmeiras até o fim, mas o goleiro do São Bernardo saiu, deu uma trombada no zagueiro, aí o tal do Flaco Lopes sozinho de cabeça subiu para fazer 1-0. E o outro resultado que podia ter sido bacana para o Santos seria uma derrota da Portuguesa para o Água Santa no Canindé, e quase aconteceu. O Portuguesa saiu vencendo por 1-0, mas o Água Santa com o possante Bruno Mezenga empatou o jogo. E por que se a Portuguesa perdesse seria interessante para o Santos? Porque o Santos matematicamente garantiria o primeiro lugar do grupo e a vantagem de jogar na Vila Belmiro na fase de quartas de final. A bem da verdade, tem que ser muito esperançoso e ter muita desconfiança da realidade para achar que a Portuguesa vai ganhar todos os jogos daqui para frente, mesmo que ela tenha menos, e o Santos vai perder todos. Porque imaginemos que isso acontecesse, o Santos pararia em 19, a Portuguesa com um jogo a menos iria a 7 e depois com 12 pontos em disputa iria a 19 também. Igualaria o número de vitórias, mas ia ter que tirar um saldo de gol. O Santos tem 7 positivo, a Portuguesa tem menos 6. Né? Matematicamente pode acontecer, né? Mas o Santos não vai deixar de somar um ponto no campeonato e a Portuguesa não vai ganhar todas. Até porque o jogo que falta da Portuguesa é justamente contra o Palmeiras. Então, assim, foi só uma questão proforme essa história da Portuguesa, porque no nosso grupo também teve mais adversário que perdeu, mas também não faz a menor diferença. Nossa briga agora é pelo primeiro lugar na classificação geral do Campeonato Paulista. E aí isso talvez mude um pouco o pensamento do Carille em termos de estratégia, né, de planejamento. Se ele pode jogar com todo mundo nas próximas partidas, dependendo do que acontecer, se chegar na última rodada e o Santos não tiver mais como alcançar o Palmeiras, se ele vai botar um time reservão na última rodada, eu acho que o Carille já está pensando em tudo isso. Claro que ele está pensando primeiro no Novo Horizontino. Aliás, o Novo Horizontino jogou, eu vou comentar também o resultado da equipe nesta quinta-feira no Campeonato Paulista. Então, o Santos tem ainda pelo que brigar nestas próximas partidas do estadual, e sobre isso eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet, que é parceira do canal, uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas e que é conhecida como o mais confiável site de apostas do mercado, com grandes ganhos e pagamentos rápidos. Você na 1xBet aposta não apenas nos jogos do futebol brasileiro, mas também do futebol internacional, nos chamados eSports e também em outras modalidades. Então não perde mais tempo, se inscreve na 1xBet no link que eu deixo no comentário fixado dos nossos vídeos e utilize o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x, para obter vantagem. Então não perca mais tempo, inscreva-se na 1xBet e vá lá, consiga um dinheiro extra. Mas, como a gente sempre fala, né, aposte com responsabilidade. É importante também dizer isso para você, tá bom? Então, 1xBet conosco aqui no canal 10. Atenção para a rodada de palpites. Se você gosta do possante campeonato francês também, né, tão possante quanto o Bruno Mezenga, tem Lyon e Nice, né, ou como diria o famoso e antigo narrador, Lyon e Nice. Eu já ouvi isso. Lyon e Nice. O cara falou Lion e Nice. Podia ser, né? Mas não é. E no Campeonato Espanhol tem o Villarreal contra o Getafe, ou Getafe, como queiram, às 5 da tarde. Portanto, aí nossas duas... Aliás, vocês lembram que no outro eu falei que o América ia ganhar do Cruzeiro? Ganhou, né? Não ganhou? Acho que o América venceu o Cruzeiro. Deixa eu só dar uma confirmada aqui, mas acho que ganhou sim. O América... Quando eu vi, foi 2-0 para o América, tá vendo? Se estivesse sendo na minha, tinham ganho dinheiro aí na 1xBet, porque eu falei que o América
ia ganhar do Cruzeiro e ganhou mesmo, tá certo? Então esses dois joguinhos aí para você apostar nesta sexta-feira pela 1xBet, tá certo? Eu, neste começo de vídeo, peço para você que chega agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Atenção, vamos lá. Resultados. Inter de Limeira 3, Novo Horizontino 1. Novo Horizontino, que é o nosso próximo adversário. Novo Horizontino parou em 12 pontos, né? Assim como o São Bernardo também lá no grupo do São Paulo com 12 pontos. São times que, em tese, vão disputar esse lugar. Acredito que o São Paulo não vai perder essa condição. Mas são times que hoje têm uma pontuação bem abaixo do Santos, né? Então, se eles passarem, a gente tem vantagem contra esses times aqui. O São Paulo ainda tem um jogo a menos para cumprir, pode ir a 16. O Santos tem 19. Então, tem que continuar pontuando, olhando para o grupo D, para ficar à frente desses 3 postulantes à vaga aqui, né? Então, o Santos ainda precisa somar aí mais alguns pontinhos. O Novo Horizontino e o São Bernardo, por exemplo, o Novo Horizontino é o nosso adversário de domingo. Eles têm 12 e mais 12 em disputa, então eles podem chegar a 24. Percebam que o Santos ainda com 19, eu acho que se ele ganhar do Novo Horizontino, ele já tira o Novo Horizontino da jogada, de classificação final geral, né? Então o Santos chegando a 22, 25 pontos, acho que aí ninguém pega mais, né? A não ser o Palmeiras. Bom, Novo Horizontino, falei isso. A Inter de Limeira do grupo do Corinthians foi a 13 pontos também. O Bragantino tem 14 nesse grupo C, o Mirassol tem 11, o Corinthians tem 9. Estou indo de cima para baixo, de baixo para cima, melhor dizendo. O Guarani enfrentou o time do nosso grupo, Santo André, e conseguiu a proeza de deixar empatar 2-2, estava perdendo 2-0. Por que eu estou falando isso? Porque os resultados ainda nos interessam, porque está absolutamente tudo em aberto, né? O Ituano seria o nosso adversário hoje com 5 pontos. Português e Santo André tem 4, mas está em aberto. O menos ruim dos 3 vai enfrentar o Santos na próxima fase. Como eu disse aqui, o São Bernardo perdeu para o Palmeiras por 1-0 e a Portuguesa até saiu ganhando do Água Santa por 1-0, mas permitiu um empate por 1-1. Então, assim, hoje, o time que mais ameaça a classificação, a pontuação geral do Santos é o Palmeiras, que tem um jogo a menos e pode nos passar, né? Mas há outros times com pontuação alta, Ponte Preta, que tem 12, Bragantino, que tem 14, Inter de Limeira tem 13, Mirassol, que tem 11, e os times do grupo D, São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. Então, assim, em tese, tem muito time ainda matematicamente em condições de ser o primeiro colocado na classificação geral. É óbvio que essa turma toda vai se enfrentar também e alguém vai ficar pelo caminho. Hoje o adversário principal na briga é o Palmeiras, mas com o São Paulo ali muito próximo também. É bom que se diga que o Santos com a vitória, né? O Corinthians tem 9, pode ir a 12. Não, isso eu já tinha falado no vídeo anterior. O Corinthians ainda pode, em tese, alcançar o Santos, mas com 12 jogos ele pode chegar a 21 pontos. Então, por isso que o Santos ganhando do Novo Horizontino meio que elimina alguns desses concorrentes, destes postulantes aí a uma briga pela primeira posição na classificação geral. Só lembrando que quanto melhor for a classificação do Santos, melhor pontuação, existe ainda aquela hipótese de, caso caia na quarta de final, se você tiver uma pontuação alta, você pode conseguir a vaga na Copa do Brasil 2025 pela pontuação alta. Então, o Santos tem 3 jogos em casa dos próximos 4, só sai contra o Bragantino. E eu desconfio que o Bragantino nesse jogo contra a gente vai estar brigando ainda pela vaga dele, né, para classificar. Então, assim, o Santos precisa fazer... A Inter de Limeira tem feito uma campanha surpreendente, né? Eu não imaginava que a Inter fosse enfiar 3-1 no Novo Horizontino, porque eu vi os jogos do Novo Horizontino, achei um time bem interessante. E vai ser o nosso último adversário. A Inter também é outro time que pode chegar... Aliás, são 2 times do grupo do Corinthians, né? Bragantino na penúltima rodada, Inter de Limeira na última, 2 times que podem estar brigando aí pela classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então o Santos tem que, o quanto antes,
assegurar essa pontuação alta. Contra o Novo Horizontino no domingo e depois contra o São Bernardo no outro final de semana, que é aquele jogo que tem uma enorme expectativa, porque será no Morumbi, a gente espera um grande público, inclusive. O jogo deste domingo, dia 18, é às 4 da tarde na Vila, e a partida da 10ª rodada será no Morumbi no domingo, dia 25, às 11 da manhã. Então, aí tem todo esse planejamento. O Carille fala que pensa no próximo jogo e tal, mas eu acho que ele esconde um pouco essa história, porque claro que todo mundo faz projeção, todo mundo imagina como é que vai ser a sequência do campeonato. E eu acho que ele pensa nisso sim. Inclusive na utilização de jogadores, né? Ele na coletiva falou, olha, não tem condição ainda de botar o Morelos para começar o jogo. Não agora, porque o Santos tem essa missão de pontuar, né? Mas daqui a pouco, talvez nessa última rodada, os caras que estão voltando agora de lesão, né? Especialmente a partir de semana que vem, qual vai ser o planejamento para o Juliano? Ele vai começar de titular, vai entrar como reserva? Porque em sã consciência ele é o titular do time para a fase decisiva. Preserva-se o Juliano para 3 jogos, mas ele precisa começar a ganhar ritmo de jogo também, né? É possível fazer mais algum teste nas pontas, né? O Guilherme sair um pouquinho, o Pedrinho ter uma chance do lado esquerdo, que é onde ele gosta de jogar com mais efetividade, porque ele já entrou do lado esquerdo e produziu pouco, né? Participou daquele gol contra o Mirassol. Uma volta do Furt também para voltar a ter ritmo, são questões aí que o Carille vai precisar administrar, né? Uma hora tirar o Pituca não saiu ainda, né? Acho que saiu um jogo ou outro, mas ele começou todos. Em algum momento vai precisar dar um respiro para o Pituca. Será que esta semana que vem será suficiente para isso? O Gil também está jogando todas direto, o Joaquim já cumpriu suspensão. Então, são as situações que precisam ser aí vistas pela direção do Santos também, né, e pela comissão técnica. Eu falei direção porque eu fiquei com um negócio na cabeça que assim, as pessoas elas estão um pouco ansiosas. Eu sei que elas falam assim, não, com esse time na Série B, com esses problemas que a gente tem aí nas pontas, no ataque, vai ser difícil. Gente, calma. Calma. O Santos ainda pode... o Santos ainda tem uma janela para inscrever para a Série B. Está sendo feita uma avaliação do elenco. É claro que esses jogadores que o Santos trouxe são atletas que vieram com contrato até o fim do ano. Mas é possível fazer uma avaliação, talvez de uma necessidade. Talvez alguém seja vendido no meio do ano. É possível. Joaquim, Felipe Jonathan, né? São atletas que podem sair. Talvez algum menino da base, né? Que venha uma grande proposta, a gente não sabe. Então, assim, esse time que está jogando hoje, certamente não vai ser o time que vai terminar a temporada. Lá em início de dezembro, o final da Série B do Campeonato Brasileiro não vai ser esse mesmo time, vai ter mudança. Você pode ter certeza disso. Uma outra peça diferente vai ter nessa equipe do Santos. Então, vamos com calma, né? Ah, mas o time tem que melhorar muito em muitas coisas, mas os outros também têm que melhorar num monte de coisa, né? Se não fosse assim, né, a campanha do Corinthians, as dificuldades do São Paulo, até o Palmeiras, né? Teve a volta do Endrick, que agora que é importante, é um jogador que é um extra classe, né? Um menino que tem uma condição assim, tanto é que já vai para o Real Madrid daqui a pouco. Ele vai só disputar a posição com o Mbappé, com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior, mas o Real Madrid faz um planejamento para ter o atleta não para já. Ele vai começar a treinar lá e tal, vai entrar aos pouquinhos e quando um desses mais veteranos estiverem deixando a equipe, ele vai lá e entra. Então é um talento e vai agregar muito ao Palmeiras, diferentemente dos outros times no campeonato que não tem nenhum atleta desse nível para trazer. Então, pensamento, reflexão, né, planejamento, saber de que forma utilizar os principais jogadores. Repito, da rapaziada que está voltando lá do Catar, alguém pode ser utilizado? Vamos ver. Então, com estes números desta rodada e com os números dos outros times no campeonato, o Santos precisa fazer o seu planejamento. No final das contas, o ideal é ganhar o resto dos jogos que faltam, né? O restante dos jogos, ganhar todos, somar mais 12 pontos, fica sossegado. Se alguém tropeçar, o Santos está lá na cara do gol, literalmente. É possível ganhar os 4 jogos que faltam? É bem possível, porque o Santos faz 3 jogos em casa e o Bragantino foi ganhar a primeira partida em casa agora.
que antes só tinha tropeçado jogando em Bragança, né? O pessoal de lá bravo, inclusive. Então não é nada de outro mundo, não. Vai depender também de como nós vamos conseguir evoluir a questão técnica e tática do time, né? Para que nessas últimas 4 partidas esse sprint aí seja o necessário para somar os pontos que o clube tanto precisa. Tá bom, meus caros? Era isso então, uma reflexão aqui pós-rodada, pós-resultados. Só lembrando que domingo tem o Santos contra o Novo Horizontino na Vila e vamos ver qual vai ser o time que o Carille vai preparar para esse jogo. Novo Horizontino que perdeu, então vai precisar do resultado também. Vai precisar buscar o resultado, não vai poder só ficar atrás contra o Santos não. Tá bom? Este vídeo também foi em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Vídeo que teve a chancela master da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.